Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Você que pode, se coloque de pé. Louvado seja Deus por estarmos aqui reunidos na presença do Senhor, tendo a certeza de que Ele é conosco e se faz presente nesse lugar, amém? Antes de dar início aos louvores, eu queria orar pela família da irmã Jurema, da irmã Camila, que tiveram uma perda em sua família. Que Deus possa continuar trabalhando o coração delas, de toda a família, porque Deus é o único que pode nos consolar. E ela era uma serva do Senhor, e com certeza está na glória com o Pai, aguardando um novo tempo, amém? Então oremos por essa família no nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, o Senhor é Senhor de tudo, o Senhor é conhecedor da vida, o Senhor é aquele que nos deu a vida, Pai. Temos a certeza que o Senhor, ó Pai, nunca perdeu o controle, tudo está em Tuas mãos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, venha sobre esta família, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa, ó Deus amado, trabalhar o coração de cada um deles, Senhor, porque o Senhor é o único que pode fazer isso. É um momento de dificuldade, Senhor, é um momento de dor, é um momento, Senhor, onde muitos perdem o chão, mas que o Senhor continue operando na vida delas e de cada um dos seus familiares, que o Senhor possa trazer o consolo vindo diretamente do Senhor, porque esse sim faz toda a diferença, Pai. Eu abençoo toda esta família no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, meu Deus, que cada um deles estão nas suas mãos, Senhor. Continua agindo, operando e se manifestando na vida de cada um deles. É o que eu te peço, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar ao Deus Todo-Poderoso, amém? Quem quer louvar o Senhor? Deixa eu ver. Dá um glória aí. Nós vamos declarar que Ele é santo, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, cante. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre. te amarei, te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo, adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Oh, aleluia! Oh, declare! Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre. para Oh, declare! Te amarei, te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno.
do Senhor. Aleluia. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Aleluia. Oh. Glórias a ti, cante. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é príncipe da... Oh, deu-me sua vida, deu-me tua vida, deu-me alegria, deu-me salvação, curou minhas feridas, transformou minha vida, por isso eu te adorarei. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é príncipe. Eu andava em trevas, eu andava em trevas, sua luz me encontrou, e hoje, oh, aleluia, nova vida hoje tenho, por isso eu quero declarar, vivo só, oh, declare, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é príncipe. Eu andava em trevas, eu andava em trevas, sua luz me encontrou, e hoje, então declare, nova vida, nova vida hoje tenho, por isso eu quero declarar, vivo só. Então declare, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, oh, aleluia, príncipe, aleluia, estão nas vozes, maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é oh, aleluia, príncipe, aleluia, maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Ele é príncipe, oh, aleluia, maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele é príncipe da, Ele é príncipe da paz, Ele é príncipe, Ele é príncipe da paz. Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, aleluia, aleluia, Ele reina em mim, sobre toda a terra, aleluia, glórias a ti, Jesus.
declare. Sobre toda a terra, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Ou sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, vem reinar em mim, Senhor. Oh, vem reinar em mim, Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aplauda o Senhor. Glorifique o nome dele. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de aliança. Aleluia. Ele é fiel. Ele permanece. Ele é com você. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Oh, aleluia. És Deus e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sei que os teus olhos, declare, aleluia, sempre atentos, permanecem, aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Oh, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Oh, posso enfrentar, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Oh, minha esperança nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver acontecer. Deus de aliança, Deus, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Oh, então declare: posso enfrentar, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser. Aleluia! Oh, minha esperança nas mãos do grande. Meus olhos no impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Oh, Deus de aliança, Deus. Declare. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra. Aleluia. Aleluia. Então declare: posso enfrentar. Pega a sua mão e declare: posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Aleluia. Teus planos não podem ser frustrados. Oh, não podem não. Minha esperança está em ti. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua
Tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está neste lugar. Aleluia. 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 Toda honra e glória seja dada a Ele. A Ele. Aleluia. Glórias a ti. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Aleluia. Se assente. Glória a Jesus. O Senhor é Deus sobre a nossa vida. Ele está neste lugar, operando. Ele está aqui e está operando. Quantos creem nisso? Esse é um momento tão importante quanto todos os momentos desse culto, onde nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, onde Deus certamente, uma área que Deus tem se manifestado. Amém ou não amém? Deus tem se manifestado na sua vida ou não? É claro que sim. Deus tem se manifestado a nós. Também na nossa área financeira. Ele é dono do ouro, da prata e de todas as coisas. Livro de 2 Coríntios capítulo 9, no verso 6. Vai dizer assim: lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Glória a Deus. Esse é um texto em que a gente pode abordar várias coisas, mas eu quero abordar uma apenas. Que aquilo que você faz para Deus nunca pode ser por constrangimento ou por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. E eu só darei com alegria se eu estiver meus olhos colocados no Senhor e reconhecer todo o amor que Ele teve por mim, entregando o seu Filho, e o seu Filho se entregando a nós. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. Aquilo que estava em nós esteve nele, e aquilo que é dele está em nós pela fé. Então não é por constrangimento nem por obrigação que a gente assim o faz, mas é por amor, por reconhecer. Eu gosto de dizer que tudo o que nós fazemos é uma resposta àquilo que o Senhor primeiro fez por nós. Se partirmos deste foco, certamente quanto mais eu contemplar o Senhor, a palavra vai dizer que eu serei transformado. Quanto mais eu contemplar o Senhor, mais o meu coração se abrirá para fazer para Ele. Não para ser o melhor, não para ser o bom, mas para fazer em reconhecimento a Ele. Tudo o que fazemos é uma resposta. Diga assim: o que eu faço é uma resposta ao amor que Ele tem por mim. Porque é impossível, diante daquilo que o Senhor fez por nós, não amá-lo. Porque talvez nós queiramos meramente obedecer, e isso é importante, mas obediência é fruto, fé é a raiz. E nós cremos no sacrifício que foi feito por nós, e por isso nós estamos aqui. Nos alegramos e amamos a esse Deus, porque contemplamos o sacrifício, porque cremos na obra que foi feita por nós, em tudo aquilo que foi conquistado na cruz. Nós ganhamos a salvação de graça, graciosamente ganhamos a salvação, mas muito mais foi conquistado na cruz do Calvário, que pela fé nós possamos trazer isso para as nossas vidas, porque muito mais, assim diz o Senhor, Ele quer fazer na tua vida. Talvez você diga: é palavra de pregador, é palavra de pastor,
Mas nesta noite eu digo a você, assim diz o Senhor: mais quero eu fazer na tua vida. A abundância será grande na tua vida, assim diz o Senhor. Não só para alcançar você, mas para alcançar outras pessoas. Deus vai usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Comece a ter essa imagem no teu coração, porque os nossos pensamentos não funcionam por palavras, mas por imagens. Então tenha essa imagem no seu coração. Você agora abençoando outras vidas, você estendendo a sua mão, aleluia, para abençoar outras pessoas, também na área financeira, porque você terá em abundância, você terá em abundância, você terá em abundância, aleluia. Você crê nisso? De novo, não é porque nós somos bons, é porque o Senhor fez por nós. Nós somos herdeiros. Pegue a sua oferta e o seu dízimo com alegria. Eu tenho certeza que não é por constrangimento e nem por obrigação, mas é por amor ao Senhor. Levante a sua mão. Você que não tem também, levante a sua mão. Tudo é pela fé. O justo viverá pela fé. E Ele nos fez justos perante Deus. O Senhor nos fez justos perante Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e consagramos a Ti esses dízimos e essas ofertas dadas nesta noite. E que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Oferte ao Senhor. Quero já pedir ao pastor Luciano que venha para cá. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos entoar ao Senhor mais um cântico. Amém? Depois que você for ofertando, você vai se colocando de pé. Aleluia. Porque que nós conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Quanto mais você conhecer, certamente, meu irmão, mais você vai querer conhecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Meu orgulho me tirou do jardim. Cante, cante. Sua humildade colocou jardim em mim. Declare. E se eu vender em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, declare. Meu orgulho me tirou do jardim. Aleluia. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor
se ganha, de graça o recebe. Então declare: eu quero conhecer Jesus. Oh, como eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Oh, louvado seja. Glórias ao teu nome. Oh, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Oh, declare Yeshua. Oh, declare meu amado é o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Mas bem-vindo aqui, Senhor. Bendito seja o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estou feliz, ó Deus, por estar na tua casa mais uma vez com os meus irmãos. E juntos, ó Senhor, podemos adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, engrandecer o teu nome. Faça uma obra bonita nessa noite. Que o teu Espírito Santo, que penetra as profundezas de Deus e que nos foi dado como herança, penetre os nossos corações e nos ensine as grandezas do reino. Tu
és bem-vindo aqui, Espírito de Deus. Os nossos corações se aquebrantam diante do Senhor e no teu santo altar. E pedimos a ti, Senhor, tire o fardo, tire o jugo, tire o peso, tire a tristeza, tire a opressão, tire a dúvida, tire a ansiedade, tire a depressão, tire a doença, tire a chaga, tire o mal, Senhor. Arranca com mão forte, ó Deus. E venha, Senhor, mais uma vez para fazer uma obra incrível aqui nessa noite. Venha falar, Senhor, aos nossos corações. Venha falar conosco, Espírito Santo. Venha nos moldar, nos lapidar, nos capacitar, nos instruir. Ah, Senhor, Tu és bem-vindo aqui, ó Deus. Nós estamos na Tua presença. Não há lugar melhor para estar do que diante de Ti, no Teu santo altar. A Tua palavra está conosco, o Teu Espírito está presente. As nossas vidas estão no Teu altar. Não há nada que impeça o Senhor de agir. Não há nada que impeça o Senhor de operar. Não há nada, Senhor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quebra o jugo de Satanás. Livra-nos do laço do passarinheiro, Senhor. Opera nesta noite. Bem-vindo seja o Teu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Baruch haba Shedam Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Toma o teu assento, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado aí ao grupo de louvor. Deus abençoe os amados. Bom. Muito bom. Atos capítulo de número 9. Paz seja com todos vocês. Bem-vindo ao culto do propósito. Paz seja com os irmãos que estão em casa.
Louvamos, exaltamos e bendizemos o nome do Senhor. E nós vamos continuar adorando a Deus, ouvindo a sua palavra. Se você for glorificando a Deus, eu prego igual um pentecostal, senão eu vou pregar igual um tradicional. Amém? Aleluia. Atos capítulo 9. Versículo 10. O tema hoje é reposicionamento. Constantemente Deus precisa reposicionar você, porque eu e você, nós temos a tendência de sair do lugar do propósito, de estar no lugar errado, de estar no lugar onde não há favor. Deus constantemente precisa reposicionar você, e nós vamos aprender como isso acontece na prática. Atos capítulo 9, versículo 10, acharam aí? Quem não achou, acompanha na tela. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui, Senhor, ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso chamado, um vaso chamado, não, um vaso, muitos são chamados, poucos são, ele é um vaso, por isso não pode se perder, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Amém? Diga, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu quero ser um vaso escolhido. Aplauda ao Deus bem forte, em nome de Jesus, pela sua palavra. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o Senhor disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de? Porquanto nós aprendemos que nós não devemos se mover senão pelo... Então o Senhor disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, porque Deus não te chamou para se mover senão pelo seu Espírito. Quem tem o Espírito de Deus, diga glória a Deus. Capítulo de número 2, a igreja está reunida como nós estamos fazendo aqui, e todos os dias às 15 horas eles se reúnem para a oração, e todos os dias eles oram dizendo: Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor, cumpra sobre nós a tua palavra, Senhor, cumpra a tua promessa, Senhor, não te esqueça de nós, aleluia. E aí nós aprendemos a importância de você regar a promessa com as suas orações. Deus disse para Elias: Elias, profetiza, porquanto a terra estava 3 anos e meio sem chuva. E Elias profetizou dizendo: ouço o ruído de abundante chuva. Mas ao invés de Elias ir para casa dormir, ele foi para o monte orar. Deus tinha usado ele para profetizar e dizer que haveria chuva, porém Elias precisou orar e regar a promessa com as suas orações. Deus
te chamou para viver uma vida de oração, e quando você orar, você tem que ter no teu coração as promessas de Deus. Tudo que Deus disse para você vai se cumprir, tudo que Deus disse para você vai acontecer, tudo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa daquilo que Ele disse que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se você der glória a Deus, eu vou no pentecostal, meu irmão. Se você não der, eu volto para o tradicional. Amém? Eles então estão orando, pedindo a Deus o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre eles. Eles recebem o poder de Deus. Atos capítulo de número 3, cheios do poder de Deus. Eles se deparam com um homem que é coxo, está na porta da igreja. E esse homem estende as mãos para Pedro e João, querendo receber uma esmola. E o relato bíblico diz que eles olharam para o homem e disseram assim: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que temos, te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eles então pegaram o homem pela mão, colocaram ele de pé, porque quem tem o Espírito Santo é usado para levantar pessoas. Quem tem Espírito de Deus aqui fora eu? Quem mais tem o Espírito de Deus fora eu? Então Deus vai usar você para levantar pessoas. Olha para alguém que está do teu lado, não toca nele agora não, por causa da pandemia, mas diz para ele: Deus vai me usar para te levantar. Diga para ele: Deus vai me usar para te levantar. Deus vai me usar para te levantar, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Você pode profetizar isso. Deus cumpriu a promessa na tua vida. Ele derramou o Espírito sobre você. Então levante pessoas, aleluia. Oh glória. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Pedro, Tiago, João são ordenados a ir até o Sinédrio, para ali dar testemunho acerca do que aconteceu com o homem que era paralítico e passou a andar. E o relato bíblico diz que eles chegaram no Sinédrio e eles começaram a testemunhar aquilo que Jesus fez ao paralítico. Preste bem atenção sobre testemunho. Nós temos que testemunhar da maneira correta. Raramente você testemunha o que você fez. Você deve testemunhar o que Deus fez através da tua vida. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Não, tá fraco isso aí, irmão. Vamos ser mais pentecostal nessa noite. Deus quer usar você. Você tem que dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ele quer usar para você para testemunhar acerca do Evangelho de Cristo, acerca do reino de Deus, acerca das proezas do Senhor. Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que liberta. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que coloca de pé o que está caído. E Ele constantemente vai usar você. Ele quer usar você. Ele quer tomar você. Ele te deu o Espírito, a palavra, o poder dEle para usar você, para que você seja um instrumento nas mãos dEle. E quando você diz: Senhor, eis-me aqui, o Espírito toma você. E quando Ele toma você, você vai falando muito rápido, igual eu estou falando assim, mas dá para entender. Deus está falando com você. Deus está falando ao seu coração. E Ele quer usar você. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Chega de querer que os outros sejam usados para você. É você que vai ser usado para os outros. Aleluia. Oh, glória a Deus. Capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos. As pessoas começam a colocar os doentes no meio da rua. Pode imaginar isso, meus irmãos? Os familiares pegando os seus doentes e colocando no meio das ruas, para que ao menos a sombra dos apóstolos passem por cima deles. O relato bíblico diz que aquilo era uma loucura. Eles começaram a colocar os doentes na rua. E lá vem Pedro, Tiago, João. Quando a sombra de Pedro passava sobre os doentes, muitos eram curados. E aí nós aprendemos outra coisa muito importante: quem tem a luz de Cristo na sua vida tem sombra que cura. Quem tem a luz de Cristo na sua vida tem sombra que cura. Mas quem não tem a luz de Cristo não cura ninguém. Mas quando a luz de Deus está em você, você faz sombra que cura, sombra que restaura, sombra que liberta. Até a tua sombra tem unção quando a luz de Cristo brilha em você. A igreja começa a crescer, a igreja começa a se multiplicar. E vem o capítulo 6. Capítulo 6 de Atos. Eles precisam de ajuda. Eles precisam de homens que possam dar lugar a Deus para ser instrumento das mãos do Senhor. Então eles vão escolher o que eles chamaram de diáconos. Cadê os diáconos? Diga glória a Deus. Cadê os diáconos? Diga glória a Deus. E os diáconos então vão ser chamados para fazer parte daquele grupo, mas tem um critério. E o critério obedece 3 requisitos. Pedro, Tiago, João, os apóstolos dão ordem para dizer: vamos selecionar homens. Sentido genérico para nós aqui hoje, tanto faz homem ou mulher, amém? O Espírito de Deus não faz acepção disso, amém?
Não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher. Quem tem o Espírito de Deus pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. E o relato bíblico diz que eles tinham que ter 3 coisas importantes: cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento e ter boa reputação. Se você preencher esses 3 requisitos, você está pronto para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, tenha conhecimento da palavra do Senhor e dê um bom testemunho, tenha boa reputação. Seja cheio do Espírito Santo, tenha conhecimento e tenha boa reputação. Seja cheio do Espírito Santo, tenha conhecimento e tenha boa reputação. Seja cheio do Espírito Santo, tenha conhecimento das Escrituras e dê bom testemunho. Aleluia! Capítulo de número 7 começa uma perseguição. Toda perseguição permitida por Deus tem por objetivo trazer crescimento. Capítulo 7 houve ali a primeira morte do primeiro mártir. Estevão é morto. Mas a igreja, apesar de perseguida, começa a crescer. Então no capítulo de número 8 nós vamos ver o evangelho sendo pregado em outros lugares, como em Samaria. Capítulo de número 9. A perseguição está voraz, é uma perseguição ferrenha. A igreja é tão perseguida que os irmãos começam a sair de Jerusalém e a se espalhar pelas regiões vizinhas e outras cidades. Então surge a figura de um homem que nós vamos estudar ele rapidamente, chamado Saulo de Tarso. Eu chamei ele de Saulo, porque ele recebe na verdade o nome de Saul quando nasce, em homenagem ao primeiro rei de Israel. Porém, como eles não conseguiam falar Saul na região onde ele habitava, chamavam ele de Saulo. Então ele fica conhecido como Saulo de Tarso. Ele é da tribo de Benjamim, fariseu, circuncidado ao 8º dia. Até os 6, 7 anos de idade decorou 613 mandamentos. Aos 11, 12 anos o pai deu ordem para que ele fosse morar com a sua irmã lá em Jerusalém. Em Jerusalém, pousando na casa da irmã, ele consegue estudar aos pés do maior rabino dos seus dias, um homem chamado Gamaliel. Aos pés de Gamaliel ele cresce, ele tem conhecimento, ele tem sabedoria, e por causa das 3 grandes influências que ele sofreu, trouxe para ele grande intelectualidade. Primeira influência judaica, segunda influência a grega, por isso ele também era um grande filósofo. E a terceira influência a romana, da onde ele adquiriu uma cidadania romana herdada do seu pai. Paulo então cresce aos pés de Gamaliel, estuda, se capacita e por volta de 28 anos de idade ele volta para a cidade de Tarso. E é exatamente nesse momento que começa o ministério de Cristo. Cristo então começa a pregar, a fazer a sua obra, e Paulo ou Saulo não teve a oportunidade de conhecê-lo. Quando Jesus Cristo morre, ressuscita, aleluia, confirma a sua promessa e dá o Espírito Santo para nós, amém? Subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A obra do Senhor começa, os apóstolos começam a pregar o evangelho do reino de Deus, e agora começa a haver um grande avivamento em Jerusalém, e é nesse momento que Saulo volta, provavelmente casado, para a cidade de Jerusalém. E quando ele volta, ele vai ter até os doutores da lei, e o sonho dele é fazer parte do Sinedrim. Da lei, ele quer ter uma carreira brilhante, ele quer ser destaque, e ele fará de tudo para alcançar isso. Paulo é forte e determinado naquilo que faz. Ele tem foco, ele tem visão. Ele é um homem que luta, que batalhava. Quando ele tinha um alvo na sua vida, ele perseguia aquele alvo e ninguém era capaz de segurá-lo. Poucas pessoas eram tão determinadas quanto o apóstolo que nós conhecemos por Paulo. Então ele vai até diante dos magistrados, dos maiorais, ele vai até diante do sumo sacerdote e diz a eles: eu quero acabar com essa seita conhecida como seita dos nazarenos. Eu vou perseguir aqueles que pregam o evangelho do reino de Deus. Eu vou perseguir aqueles que estão no caminho. Atos capítulo 9 vai usar a expressão o caminho. Todos aqueles que seguiam Cristo eram conhecidos como aqueles que estavam no caminho, que pregavam o caminho, que viviam o caminho, que andavam no caminho. Será que tem alguém aqui que pode ser conhecido assim? Que anda no caminho, que vive no caminho, que prega o caminho, que recebe do ensinamento do caminho. O caminho é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, aleluia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele está aqui para te ensinar, te instruir, te moldar, te lapidar, ou e te conduzir à eternidade.
Oh, aleluia! Então ele recebe uma carta e ele vai para Damasco. Essa carta dá a ele uma autorização para entrar nas igrejas, nas sinagogas. E quando ele entrava numa sinagoga, ele ficava disfarçado, esperando alguém testemunhar acerca de Cristo. E se alguém como eu estivesse assim pregando como eu estou fazendo agora, imediatamente ele dava ordem aos soldados romanos, e ele capturava essa pessoa, e batia nessa pessoa, e prendia essa pessoa. Ele tinha autorização para prender e levar para Jerusalém para ser julgado. Um homem tão perseguidor, um homem tão voraz naquilo que faz, que logo a igreja conhece o seu nome. Logo a igreja sabe e estuda sobre ele. Logo a igreja vai começar a dizer: cuidado com Saulo, cuidado com Saulo, cuidado com Saulo, que ele vem aí e ele está perseguindo o Senhor Jesus. Ele está perseguindo quem? Ele está perseguindo quem? Ele está perseguindo quem? Tá fraco isso aí, irmão, pode ficar mais forte. Pode ou não pode, Cassiano? Ele está perseguindo quem? Isso, porque Jesus disse isso a ele: Saulo, Saulo, por quê me persegue? Ele então tem uma carta, ele está indo para Damasco, ele está para perseguir aqueles que falam em nome do Senhor, mas ele não sabia que estava perseguindo o próprio Senhor. E a caminho de Damasco, o próprio Jesus vai ter com ele, o próprio Jesus vai se encontrar com ele. Saulo está acompanhado de dezenas de soldados, mas o Senhor não veio por trás, nem pela frente, nem pelo norte, nem pelo sul, nem pelo leste, nem pelo oeste. O Senhor veio do alto. A Bíblia diz que um clarão envolveu ele, a glória do Senhor se manifestou. E quando Jesus se move, quando Jesus se manifesta, o mais voraz, o mais forte, o mais temível se torna como nada diante dele. O teu inimigo pode ser forte diante de você, mas diante do Senhor não é nada. O nosso inimigo diante do Senhor não é nada. O nosso maior inimigo, a nossa maior preocupação, o nosso maior pesadelo diante de Deus não é nada. Oh, glória! Oh, aleluia, o Senhor surpreende ele por cima. O relato bíblico diz que um clarão envolve ele. E quando o Senhor se aproxima, Saulo cai por terra. E ele cai por terra de cara no chão. Porque Deus quando derruba, derruba de cara. Deus quando derruba, derruba de cara. Assim como Golias caiu de cara. Assim como Dagão caiu de cara. Quando Deus derruba o inimigo, ele faz cair de cara para envergonhá-lo. Saulo cai de cara. Todos os soldados caem no chão. E eles não conseguem ver nem ouvir. Mas Saulo sim pode ouvir a voz do Senhor. E o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não sabia. Ele achava que estava perseguindo Pedro, Tiago, João, ou o discípulo Ananias, que vai ser um instrumento para a vida dele. Ele achou que ele estava fazendo o que era certo. Ele achou que ele estava no caminho certo. E no caminho certo ele estava, mas na posição errada, e nós vamos ver isso. Quando ele cai, ele levanta e ele fala algo para o Senhor. Capítulo de número 9. Atos capítulo 9. Oh, aleluia. Versículo 4. Ele caiu por terra e viu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Mais forte, irmão, quem és tu? Para nós parece não fazer muito sentido. Mas quando ele levanta chamando Jesus de Senhor, ele já está transformado. Ninguém pode chamar Deus de Senhor senão pelo Espírito Santo. Quando ele levanta chamando Jesus de Senhor, ele já foi transformado. Ele já entendeu o que Deus estava fazendo. Ele já compreendeu o mistério. Ele já percebeu que ele está errado. Ele já percebeu que ele estava confuso. Ele já percebeu que ele não estava fazendo aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Então ele se levanta dizendo: quem és tu? Como que dizendo: eu quero te conhecer. Eu quero aprender contigo. Eu quero ser moldado por ti. Eu quero te servir. Porque quando ele chama Jesus de Senhor, ele está dizendo: tu és o meu dono.
dono, Senhor é meu dono. Naqueles dias ninguém chamava Senhor de Senhor à toa. Quando ele está dizendo Senhor, é porque ele está dizendo: agora tu és o meu dono e eu vou mudar de vida. Quem veio buscar um dono já encontrou. Aleluia. Ore candarabia sobe candarabashubi candarabandaias. Se você veio buscar um Senhor, você encontrou. Se você veio buscar um dono, você encontrou. Se você veio buscar alguém para conduzir a tua vida, você encontrou. Se você veio buscar alguém para te ensinar a viver, você encontrou. Se você veio buscar alguém para te libertar, você encontrou. Se você veio buscar alguém para te curar, você encontrou. Se você veio buscar alguém para mudar a tua vida, você encontrou. Se você veio buscar alguém para restaurar o teu casamento, tuas finanças, teu ministério, você encontrou. Se você veio buscar um Senhor, Ele está aqui. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Mateus 18:20, aqui Ele está presente. Quem crê que Ele está aqui? Quem quer que Ele seja o seu Senhor? Então diga: eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória! Ele não estava no caminho errado. Por incrível que pareça, ele estava na posição errada. Ele estava tanto no caminho certo que ele encontrou Jesus em glória, coisa que poucos de nós conseguiu. Ele está no caminho, por isso ele encontrou Jesus. Só que ele está na posição errada. E constantemente nós precisamos ser corrigidos para estarmos na posição correta. Quando você está na posição errada, o propósito de Deus na tua vida fica comprometido. Saulo recebeu um alto investimento de Deus. Ele não se tornou quem ele se tornou porque ele por si só conseguiu alcançar, mas porque Deus estava trabalhando na vida dele desde quando ele nasceu. Ele foi moldado, lapidado, trabalhado para ser o 12º apóstolo, conhecido como apóstolo dos gentios. Deus treinou ele para pregar para reis. Deus treinou ele para pregar para sacerdotes. Deus treinou ele para pregar para os gentios. Deus treinou ele para pregar para os judeus. Não havia uma pessoa que Paulo não pudesse entrar na presença e dar um poderoso testemunho acerca de Cristo. Parece até fácil, mas se eu der esse microfone para você subir aqui e começar a falar, talvez você comece a gaguejar, porque não é tão fácil assim. E eu mesmo penso que consigo fazer o que eu estou fazendo por causa do Espírito Santo de Deus e não de mim mesmo. Ele foi treinado para isso, ele precisava apenas ser reposicionado. E quando ele encontra com Jesus, ele vai ser reposicionado. Porque quando a gente fala de conversão, a gente pensa que conversão é apenas mudar de caminho. Mas às vezes a conversão, ela se dá por um posicionamento. Mesmo você que já serve a Deus um pouco de tempo, ou tempo um pouco, você precisa ser reposicionado para que você esteja no lugar que Deus quer que você esteja, para produzir aquilo que Deus quer que você produza. Ele está perseguindo e ele precisa ser perseguido. Ele está perseguindo, mas ele precisa ser perseguido. Ele está na posição errada. Ele deveria estar mais à frente, na posição de ser perseguido e não de perseguidor. É uma coisa sutil. E Jesus então pegou ele daqui e pôs ali. Então quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai reposicioná-lo da maneira correta. E aí nós vamos ver 3 coisas para a gente encerrar. Primeira, versículo de número 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em visão e disse: Ananias. Veja o 8 e 9. 8. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego e não conseguiu, não comeu e não bebeu. Versículo 10. E em Damasco havia um discípulo esperando por ele. A primeira coisa que você precisa para ser colocado na posição correta é ficar cego por um tempo. Enxergar não é uma coisa exatamente muito boa como você pensa.
A fé não trabalha com a visão da carne. Constantemente eu encontro com irmãos e irmãs que estão tristes e desanimados porque estão vendo coisas que os estão desanimando. Porque estão enxergando com os olhos da carne. Então Deus, quando Ele vai reposicionar você, Ele permite que você fique cego. Porque quando você está cego, você para de ver e começa a ouvir. Quem veio para ouvir a palavra de Deus? Quando você está vendo, você tem dificuldade de ouvir. Quando você está ouvindo, para você ouvir bem, tem que fechar os olhos. Então o Senhor permitiu que ele ficasse cego por 3 dias e fosse conduzido por outras pessoas e não por ele mesmo. Então a primeira coisa que você precisa para estar no lugar que Deus gostaria que você estivesse, pare de se autoconduzir. Deus te dá a palavra, Deus te dá o Espírito Santo, Deus te dá líderes para ministrar sobre a tua vida, para que você pare de fazer o que você quer fazer, e deixe de andar no seu próprio caminho, e deixe de fazer o que você acha que deve ser feito, e passe a fazer aquilo que Deus vai te instruir para fazer. Ele quer conduzir você, Ele é o caminho, Ele quer conduzir você, por isso Ele te deu o Espírito Santo, Ele quer guiar você. Então você precisa ficar cego, você precisa fechar os olhos e dizer: Senhor, me conduza, Senhor. Oh, aleluia. Segunda coisa que ele precisou para ser reposicionado. Versículo 10 novamente. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou ele em visão e disse: Ananias! E Deus então começou a instruir Ananias acerca de Paulo. Todo Paulo, ou Saulo, como você bem queira, todo Paulo precisa de um Ananias. Não, você não entendeu não. Todo Paulo precisa de um Ananias. Paulo não poderia ser Paulo sem que entrasse um Ananias na vida dele. Enquanto não entra um Ananias na tua vida, raramente você vai para o lugar que Deus gostaria que você tivesse. Eu nem poderia estar aqui nesse altar se Deus não usasse um Ananias para a minha vida. Eu só estou aqui nesse altar por causa da autorização do meu pastor. Se eu não tenho um Ananias na minha vida, eu não consigo estar onde Deus gostaria que eu tivesse. Quando você ignora as pessoas que Deus coloca na tua vida, você raramente vai chegar onde Deus quer. Quando você ignora as pessoas que Deus coloca diante de ti para ministrar na tua vida, raramente você cresce. Quando você ignora as pessoas que Deus coloca na tua vida, aleluia, para orar por você, para ajudar você a enxergar de verdade, para ajudar você a pegar o caminho, raramente você vai chegar onde Deus determinou. Você precisa de um Ananias. Você precisa de um mentor, você precisa de um mestre, você precisa de um pastor, você precisa de um evangelista, alguém que vai te ensinar, alguém que vai te instruir. Você precisa de um mestre, você precisa de pessoas que vão te ajudar, que vão te ensinar, que vão te conduzir, que vão orar por você, que vão ministrar sobre a tua vida, até que Deus chame você para estar em lugares altos. Oh, alamandarabia sobecandaraias. Deus falou assim: Ananias, eu estou mandando Saulo para você. Ele disse: não, Senhor, esse homem está perseguindo a igreja. Nós temos ouvido falar de muitos males que ele está praticando. Nós sabemos que ele tem autorização dos maiorais para nos perseguir, inclusive aqui em Damasco, Senhor. Esse homem não é bom, esse homem é mau. E se tem alguém que conhece o homem, é o Senhor. Só Deus sabe o que está no coração do homem.
E o Senhor disse: não, Ananias, você está enganado. Ele é para mim um vaso escolhido, ele é para mim um vaso de honra. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu evangelho. Eu escolhi ele, Ananias. Você vai receber ele na tua casa, você vai pôr as mãos sobre ele e você vai orar por ele, porque através da tua vida Paulo vai ser cheio do Espírito Santo, e a unção que vai vir sobre a vida dele através do teu ministério vai salvar centenas de milhares de almas. E depois de 2000 anos, o pastor chamado Luciano vai estar pregando sobre Paulo e desta obra que Deus está fazendo através da tua vida, Ananias. Xarabandarabia-canaraia. Quando Deus te pedir para fazer alguma coisa, faça. Quando Deus disser para você, ore, ore. Quando Ele disser para você, pregue, pregue. Quando Ele falar para você, põe a mão em alguém, põe a mão. Melhor é obedecer. Melhor é obedecer. Melhor é obedecer. Eu já sei disso, pastor. Você sabe por que está fazendo tanto sacrifício sem resultado? Melhor obedecer? Dizem que quando você começa a ficar irritado em repetir alguma coisa, é quando você começa a aprender de verdade. Melhor obedecer. Melhor obedecer. Como é que você obedece uma voz que você não ouve? Então precisa ouvir. Como você vai ouvir se não há quem pregue? Então se coloque à disposição para pregar. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação da palavra de Deus. E se com o teu coração credes e com a tua boca confessares, então serás salvo. Com o coração crê, com a boca confessa. Com o coração crê, com a boca confessa. A fé obedece esses dois parâmetros. Primeiro você crê, depois você fala. Se você fala uma coisa e crê em outra, não funciona. Se você fala uma coisa e crê em outra, não funciona. Não adianta você sair gritando, a vitória é minha, se você não crê nisso. Lá dentro de você está dizendo, é tão difícil, está tão complicado, a minha vida é tão dura. Então primeiro você muda lá dentro, para descomplicar o que está complicado, para você entender que não é tão difícil assim. E aí você começa a dizer, Deus está fazendo uma obra incrível na minha vida. Deus está curando, libertando, restaurando, transformando. Deus está se movendo, Deus está agindo. Mas eu não estou vendo, mas não é vista, é fé, é ouvir, é crer. Oh, aleluia. E último para a gente encerrar. Capítulo 9, terceira coisa que ele precisou para ser posicionado corretamente. Versículo 16 e 17, a gente encerra assim. 9, 16 e 17. Jesus está falando acerca de Paulo para Ananias. Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu. Quanto mais você padece pelo nome do Senhor, mais você entendeu e atendeu o seu chamado. Quanto mais você padece, quanto mais você se entrega, quanto mais você se sacrifica, quanto mais você é perseguido, quanto mais falam de você, quanto mais perseguem você, maltratam você, abandonam você, esquecem você, pisam em você por causa de Cristo, não pelos seus erros, mas por causa de Cristo, mais você entendeu o seu chamado e maior é você no reino de Deus. Se ninguém estiver te perseguindo, possa ser que você esteja posicionado da maneira errada. Ninguém estava perseguindo Saulo, porque ele estava no lado errado. Quando Deus colocou ele no lado certo, ao lado de Ananias, então começaram a perseguir Paulo.
Ele então começa a ser perseguido por causa do testemunho do Evangelho. Quando ele entendeu, quando ele se deixou ser conduzido, quando ele se deixou ser ministrado, então ele foi para o lugar que Deus gostaria que ele tivesse. Então o Senhor estava agindo na vida dele. Ele estava cheio do Espírito. E agora o perseguidor se torna perseguido. Você é o que persegue ou o que é perseguido? Quem é você na presença de Deus? Você anda perseguindo? Quem autorizou você a falar mal dos outros pastores? Quem autorizou você a falar mal de outras igrejas? Quem autorizou você a falar mal de governos? Quem autorizou você a falar mal das coisas, a amaldiçoar as coisas? Quem ensinou isso para você? Ele é perseguido. Mas ele é perseguido principalmente por causa disso, versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão, ele está convertido ou não está? Senão ele não poderia chamar de irmão. Ele agora é filho de Deus. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que eu possa ir até você. Olha como Deus trabalha. Deus tocou no coração de Ananias e disse: você vai atender um homem chamado Saulo. Você vai até uma casa, lá na casa, na rua direita. Você vai entrar nessa casa e você vai ministrar sobre Saulo, porque agora ele é meu. Mas ele persegue, mas você não vai amaldiçoar ele. Mas ele maltratou muito crente, mas você vai recebê-lo. Mas ele é mau, mas você vai tratá-lo bem. Mas ele pode me matar, não vai te matar. Ele agora é seu irmão. Não pague o mal com o mal, mas o mal com... Ele então agora está tratando bem. E Saulo também foi tratado por Deus e disse: você vai até a casa em tal lugar, e eu enviei um discípulo para falar com você chamado Ananias, e você vai receber a ministração dele. Às vezes você vai numa igreja, ninguém vai pôr a mão na minha cabeça, só o meu pastor pode pôr a mão na minha cabeça. Você foi fazer o que lá? Foi lá para desonrar o Senhor, para desonrar aquele pastor? Não devia ter ido. Se você vai na igreja, que não seja nossa, numa outra igreja, ela é Santa Ceia, você vai ceiar com eles. E se o pastor estiver ministrando, em vez de falar Êxodo, falar Exodo, você não vai rir não, e você vai receber o que Deus vai falar na boca daquele pastor. E se ele não prega tão bem quanto o teu pastor, você vai recebê-lo também. Porque o que colocarem à mesa, você vai comer com eles. Agora, se você não quer, então não entre na casa. A pior coisa é quando você fecha o teu coração para aquilo que Deus vai fazer. Porque você pensa que é maior ou melhor do que alguém. Paulo se tornou um dos maiores apóstolos da história, se não o maior. Mas primeiro ele teve que receber, porque ninguém dá aquilo que não recebeu. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Se você não pode receber, você não tem nada para me dar. Se você não pode receber, você não tem nada para dar para o seu irmão. Se você não recebeu o carinho dos seus pais, você não devia se casar, porque você nunca vai dar carinho para o seu cônjuge.
Se você não recebe amor dos seus irmãos, do seu pai, do seu cônjuge, você nunca deveria ter filhos, porque não vai conseguir dar amor para eles. Raramente você dá o que não tem. Não pode dar. Não está em você. Não vai conseguir. Mas quando você é um bom recebedor, então você está pronto para entregar. Nem dízimo você dá daquilo que não recebeu. Por isso que dízimo hoje é gratidão. Não é sacrifício. Só quem não entendeu a graça de Deus vai dar dízimo como sacrifício. Primeiro, pela bondade de Deus eu recebo. Pela graça de Deus eu recebo. Pelo amor de Deus eu recebo. Pelo carinho e bondade do Eterno eu recebo. Porque Deus trabalhou, eu recebo. Porque Ele fez a obra, eu recebo. Porque Ele morreu, eu recebo. Porque Ele ressuscitou, eu recebo. Porque o Espírito é dEle, eu recebo. Porque a palavra é dEle, eu recebo. Tudo é dEle, tudo foi criado por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele, em Cristo está a vida. Ele deu tudo para nós, aleluia. Primeiro você recebe, depois você dá. Por isso que Pedro e João, quando olharam para o paralítico, pegaram na mão dele e levantaram. Porque eles disseram assim: não temos ouro, não temos prata, mas o que nós recebemos do Senhor, nós vamos te dar. Levanta e anda. Quando você recebe, você pode dar, aleluia. Receba. 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 Eu não sei o que Deus quer te dar hoje, mas eu quero te dizer: recebe. Eu não sei o que você veio buscar, mas recebe. Eu não sei o que você precisa, mas recebe. Porque em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Tudo que você precisa está em Deus, aleluia. E Ele é poderoso para te dar. Efésios 3:20, Ele é poderoso para te dar muito mais além daquilo que você está pedindo ou pensando, segundo o poder que opera em você. Ele pode te dar mais ainda do que você precisa. Apenas receba. Abre o teu coração e receba. Então Saulo abriu o coração e disse: Senhor, eu vou receber. Pode trazer Ananias. Então Ananias colocou as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, o Senhor me enviou, o Senhor que encontrou com você no caminho, o Senhor que mudou você, o Senhor que mudou o teu caráter, o Senhor que está te dando uma nova vida, Ele me enviou até você, o Senhor que transformou você, aquele que vai guiar você, aquele que vai fazer uma obra incrível na tua vida, Ele me trouxe até você. Eu vim para orar por você, eu vim para pôr as mãos em você, eu vim abençoar você, para que você esteja no propósito comigo, no caminho comigo, e seja um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Oh, glória. Os irmãos do louvor vão subir aqui. E nós vamos adorando a Deus, orando, nós vamos adorar, nós vamos orar a Deus, e os pastores vão ungir todos vocês, amém? Nós vamos estar orando e os pastores vão estar ungindo, tá bom? Nós vamos fazer bem rápido, os pastores vão vir aqui também, as pastoras também, em nome de Jesus, elas vão pegar o óleo, vão ungir vocês, e nós vamos orar por vocês em nome de Jesus, amém? Nenhum de vocês vai sair daqui sem ser ungido, glória a Deus. Nós temos aqui um óleozinho para a gente espirrar na mão, e nós vamos ungir as mãos de vocês, e vocês vão poder ungir a testa, e venha para receber aquilo que você precisa e Deus quer te entregar. Amém? Amém ou não amém, irmão?